Nós estamos celebrando na igreja um dos tempos mais importantes da liturgia. Esta semana estamos na primeira semana do Advento, que significa advir. As 4 semanas que antecedem o Natal são preparadas solenemente pela igreja, que seleciona as leituras diárias de todas as missas e do final de semana aos domingos, para que cada um de nós possamos compreender o real significado daquilo que falamos ontem, que chama-se Natal, a festa do nascimento do Senhor, do Emanuel, que significa Deus conosco, do Verbo, da palavra que se fez carne, que se fez homem e habitou entre nós. Deste Deus que há 2000 anos atrás morreu na cruz, e Ele se encarnou, veio ao mundo para fazer o que, Padre Alessandro? Para ser como nós. Jesus foi homem, humano como nós, também divino, mas humano como nós. E na sua humanidade, Ele quis entender quais são os nossos anseios, quais são as nossas dificuldades, quais são os nossos sofrimentos. E nós temos muitos. Ontem eu falei e meditei com o livro Família é Tudo Igual. E hoje eu selecionei Eu Não Aguento Mais e o Aceita que Dói Menos. Por quê? Porque aqui eu escrevi exatamente um dos maiores problemas da nossa humanidade. A maior de todas as doenças que estamos vivendo hoje chama-se ansiedade. Há um tempo atrás falava-se muito em estresse. Fulano está estressado. Os médicos atendiam pessoas e mais pessoas com um grau de estresse altíssimo e ninguém entendia o porquê tanto estresse. Depois, parece que ninguém mais comenta sobre o estresse. Passa-se o tempo e vem a nova onda que nós chamamos de depressão. Começou a onda da depressão. Fulano está com depressão, ciclano está com depressão. Já não é mais estresse, é depressão. E agora a onda é ansiedade. Se fala muito de ansiedade. Por que tanto estresse? Por que tanta depressão? Por que tanta ansiedade? Você já reparou que nós buscamos desesperadamente a felicidade? Mas muitas vezes nós não sabemos de
fato o que ela é. Por isso que a gente tem estresse, por isso que a gente tem depressão e por isso que a gente tem ansiedade. Porque estamos constantemente buscando a nossa felicidade plena e a gente não encontra. E tudo isso resulta numa vida onde trazemos problemas na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, no nosso namoro, nos nossos relacionamentos, nos nossos trabalhos, na nossa vida. Tenho para vocês uma outra péssima notícia. Depois da onda do estresse, depois da onda da depressão, depois desta onda da ansiedade, sabe qual será a próxima doença do século? Que já está acontecendo, mas não pode ser divulgado: suicídio. Nunca se pensou que até um padre fosse se suicidar. Neste ano, pelo menos 8 ou 10 padres se suicidaram. Vocês percebem que não é o fato de você ser padre, ser médico, ser empresário, ser bonito, ser feio, ser magro, ser gordo, ser negro, ser pobre, ser rico. Você percebe que isso não tem diferença nenhuma quando o ser humano se depara com um vazio existencial. Preparem-se, vocês vão ver o que eu estou dizendo. Já começa a onda do suicídio. Porque quando uma pessoa percebe que ela fica estressada, deprimida, ansiosa, e depois, somando tudo isso, ela entra num vazio, ela se mata. Se mata porque não tem Jesus Cristo. Se mata porque não tem uma família que apoia. Se mata porque não é amado ou amada. Se mata porque percebeu que na vida nada vale a pena. E uma das piores coisas que pode existir na vida do ser humano é o vazio existencial. É você descobrir que nada vale a pena. Eu tenho helicóptero, eu tenho lancha, eu tenho dinheiro, eu tenho empresa, eu tenho carro, eu tenho poder, eu tenho sucesso, mas eu vivo no vazio. E esse vazio me leva para uma vida sexual desenfreada. Esse vazio me leva para o alcoolismo. Esse vazio me leva para as drogas. Esse vazio me leva para as redes sociais. Esse vazio me leva para a minha cadeira de balanço da minha sala. Esse vazio me leva para a solidão. Esse vazio me afasta das pessoas, inclusive da minha família, que é o pior, dos meus amigos. E a gente vai somando situações que no final a gente olha para nós mesmos e diz assim: o que é que eu estou fazendo aqui? Para que eu sirvo? O que é que eu estou vivendo? O que é que eu estou fazendo na minha vida? Por mais que busquemos desesperadamente a felicidade,
que não sabemos o que ela é de fato. Até porque muitos pensam que a felicidade é um estado de perfeição, e não é. Muitos pensam que a felicidade é a total ausência dos desafios, dos problemas, dos sofrimentos. Não é. Outros pensam que a felicidade é a realização de todos os sonhos e desejos pessoais. Também não é. Porque quando você realiza um sonho ou um desejo pessoal, quando você realiza um sonho material, quando você consegue realizar, você descobre que aquilo não faz sentido. Eu tinha um sonho de comprar um Corolla zero. Sonhei tanto com esse Corolla zero que eu comprei, e nos primeiros dias eu não queria nem que ninguém entrasse dentro desse carro. Já não faz mais sentido para mim aquele Corolla. Está lá na porta da igreja, inclusive. Eu achei que fosse melhor esse sonho. Quando você descobre que isso é tão pequeno, que isso é tão medíocre, você começa a dar valor não nas coisas materiais, mas nas coisas espirituais. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que você precisa, eu e você precisamos colocar a nossa vida nas mãos daquele que a traça e o cupim não corrói. Seja um bom casamento, um bom emprego, muitas viagens, uma carreira cheia de sucesso e poder, tudo isso, sem dúvidas, é maravilhoso. E quem é que não quer isso? Todos nós queremos, é claro. Mas pense mais profundamente sobre tudo isso. Será que só isso basta? Não. A felicidade não se resume a isso. Porque se ela se resumisse a isso, muitos de vocês, não estariam vivendo um momento de tristeza, dor e sofrimento agora. Todos nós sofremos, choramos. Eu estou falando para um público de pessoas maduras que servem para serem meus pais, meus avós, com exceção de meia dúzia de jovens aqui. Vocês têm 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos. E é inadmissível uma pessoa que já tem 60 anos, 70 anos, esteja sofrendo. Uma mulher como você, Regina, está proibida de sofrer. Porque 70 anos de vida, se não te ensinaram, não vai aprender mais. Não te ensina mais. Todos nós, eu ainda vou viver um pouco mais, se Deus permitir. Mas vocês não têm o direito de estarem sofrendo. Porque Deus já proporcionou para vocês o que não proporcionou para mim, nem para a Thalita, nem para o Luigi, nem para o Guilherme. Nós ainda vamos passar por tudo que vocês passaram. Então nós podemos errar. Nós podemos cometer erros no meio do caminho, porque nós somos inexperientes. Então é válido quando uma jovem como a Thalita me procura e diz que está passando dificuldade, sofrendo, porque é o natural da vida. Agora, como lidar com esse sofrimento? Agora, quando eu vejo uma velhinha de 70, 80, 90 anos,
que parece que ainda não cresceu, que não viveu, que não amadureceu. Por quê? Por causa das atitudes. Quais atitudes, padres? Atitudes materialistas. Só se preocupam com o que é material. Beleza, não adianta se preocupar mais. E quanto mais se cuida, pior fica. Já passou a sua época. Já era. Agora, se eu não me preocupo mais com a beleza, porque se eu tinha que viver, eu já vivi e agora não vivo mais, vou me preocupar com o quê, Pai? Com a minha empresa, com o meu trabalho, com os meus negócios? Para quê? Já não foram suficientes? Daqui a pouco você vai ter um infarto. Daqui a pouco você vai morrer. E a sua empresa vai ficar. Os seus negócios vão ficar. E o tempo que nós perdemos nos preocupando com as coisas materiais, quando na verdade poderíamos estar aproveitando para viver as espirituais. E quando eu digo viver as coisas espirituais, não são as coisas do céu, as coisas boas da vida, aquilo que só o Espírito pode proporcionar. É inadmissível que vocês, velhinhas e velhinhos, vivam na depressão, no estresse, na ansiedade. Esta fase para vocês já passou. Então é hora de aproveitar. Aproveitem o pouco tempo que ainda lhes resta. Mas o Padre Alessandro é muito duro. É porque eu tenho coragem de falar para vocês o que os outros não têm. Porque é a verdade. Não adianta eu pintar um quadro que não existe. Queridos, aproveitem. É hora de vocês fecharem o livro da ignorância, da maldade, da inveja, da perca de tempo, da briga, da confusão na família, em casa, e viver em paz. Mas, Padre, é muito difícil o meu filho, a minha filha, a minha nora, a minha sogra, o meu genro. Eu sei que nora, sogra, genro, cunhado é uma merda. Eu sei disso. Não precisa vocês me falarem. Todos nós sabemos. Agora nós temos duas opções. Ou você assume uma postura de uma mulher e de um homem maduro, de uma mãe e de um pai maduro, ou então você aceita que dói menos. A gente sabe, e eu falei no meu livro Família Tudo Igual, que isso me custou muito caro, inclusive estou pagando um preço alto até hoje, só porque eu disse no meu livro, não escrevi, que família só existe enquanto não chegam os agregados. Falei mentira? Não. Todos vocês sabem o que eu estou falando. Que saudade daquele Natal que não tinha agregado. Que a mãe dizia: vai ser a ceia de Natal em casa. Você vai trazer isso, você vai trazer aquilo. Vamos todo mundo para a missa e depois da missa vai ser em casa. E todo mundo ia. Agora não. A mãe ou o pai diz, a filha fala, o agregado diz: não vou. Porque não gosta da sua mãe. Porque o seu pai não gosta de mim.
porque esse ano eu vou com a minha mãe, esse ano você vai com a sua, e virou uma confusão, e perdemos a nossa família. Tá bom, não adianta eu ficar aqui jogando um monte de BO para vocês, um monte de problemas, se eu não dou a solução. Agora eu vou dar a solução. Preciso dizer a vocês que é verdade, que as nossas famílias estão perdidas por causa dos nossos agregados. Mas eu tenho uma opção. Quando eu soube que a Thalita estava namorando com o Luigi, qual foi o meu sentimento de pai? O sentimento de todos os pais e de todas as mães. O que é que um pai e uma mãe quer para o filho? Coisa boa. O sonho do pai e da mãe é que o filho se forme, seja alguém na vida, consiga um bom casamento, tenha um bom marido, uma boa mulher. É o sonho de todo pai e de toda mãe. E eu sempre cuidei, criei da Thalita como a minha joia rara, minha pedra preciosa. E até então eu comandava. Um dia eu acordei com a péssima notícia de que ela estava namorando. Digo, vou conhecer esse desgraçado. Na verdade eu nem te contei. No meio do caminho, quando eu fui conhecer o Luigi, eu tinha uma decisão. Ou eu vou odiar o Luigi e vou perder a minha filha, ou eu vou amar, aceitar e continuar com ela. Eis a maturidade de um pai e de uma mãe. Eu não gosto, mas eu aceito, por um bem maior. Como conviver com isso, Padre? Você sabe. Nós sabemos muito bem. Todo mundo sabe como conviver com os desafios da vida. Eu não aceito a condição do meu filho por ele ter feito esta opção sexual, a minha filha. Ele é seu filho, ele é sua filha, e as escolhas dele e dela são dele e dela. E o seu amor deve vir e ser além da sua opção, da sua escolha. Então, quando eu conheci o Luigi, eu pensei, eu preciso ser amigo dele e ele ser meu amigo. Por quê? Porque eu quero ser amigo daquela pessoa que vai cuidar da pérola mais preciosa da minha vida. Como é que eu posso ser inimigo daquele que cuida da pérola mais preciosa da minha vida? Mas eu não queria o Luigi baixinho, feinho. Baixinho não. Eu imaginava um homem de 2 metros, de olhos azuis, rico. Fazer o quê? Não era o que eu queria, mas é o que ela quis. Porque ela escolheu um marido, um namorado para ela e não para mim. Mães, os filhos não escolhem namorado para vocês. Ah, mas eu queria que a minha filha casasse ou namorasse com o Felipe Viola, porque ele é um artista, porque ele é isso, ele é aquilo. Não! A sua filha quer o Luiz e não quer o Felipe Viola. Ponto. Aceita e aprenda a conviver com isso. Então, meus irmãos, a vida é muito clara em todos os sentidos. Aliás, a vida é muito maravilhosa se a gente soubesse viver. Se nós não nos preocupássemos com tantas picuinhas, com tantas coisinhas, tudo seria tão diferente. Mas nós somos ranzinzas.
Nós fazemos questão de focar nas coisas mais pequenas da vida. Termino e gostaria de convidá-los a uma reflexão. Quantas vezes você e eu perdemos noite de sono? Quantas vezes você e eu ficamos sem comer, perdemos o apetite? Quantas vezes você e eu passamos raiva? Quantas vezes você e eu passamos o dia amargurado, cansado, com raiva, com ódio, com rancor? Quantas vezes já aconteceu isso comigo e com vocês? Agora eu pergunto, comecem a pensar quais foram os motivos que fizeram com que isso acontecesse. Depois de ter passado tanto tempo, a gente percebe que os motivos foram idiotas. A gente percebe que os motivos foram tão bestas. A confusão do Natal que todos vocês estão vivendo é porque tem alguém no meio da família, ou algum agregado ou agregada, ou até mesmo da família mesmo, que fulano não gosta, ciclano não quer, e vai ser ruim, e o clima vai ser chato, eu não gosto daquela pessoa. Não. Façam o Natal. Sejam sábias e sábios. Sejam maduros e maduras. Aprendi com a minha avó uma coisa que valeu e vale para a minha vida. O burro, você consegue conquistá-lo com milho e não com cabresto. Se você chegar com o cabresto no burro, não tem homem que coloca o cabresto no burro. Mas se você chegar com uma bandeja de milho, enquanto ele come, você põe o cabresto. Pai e mãe, aprendam a colocar o cabresto com milho. Não é com a sua ignorância, com a sua prepotência, com a sua arrogância, com o seu autoritarismo, porque você acha que sabe de tudo. A mãe e o pai não sabem de tudo. Isso é mentira. A mãe e o pai não podem tudo. Isso é mentira. Quando vocês separarem esta relação, vocês entenderão o que eu estou dizendo. E a vida de vocês vai ser muito melhor. Termino falando 2 minutos sobre o Evangelho que nós escutamos. Que todos vocês já sabem que é o Evangelho da multiplicação dos pães. Todo mundo já escutou essa história. Jesus te ama tanto a mim e a vocês, que Ele não quer que a gente passe fome. Fome de paz, de amor, de prosperidade, de alegria. Ele tem compaixão, sofrer com, paixão, sofrimento com paixão, sofrer com, é o sentimento de Jesus. Ele sofre com você, Ele sofre comigo, Ele quer viver isso com você. Jesus também chora quando uma mãe chora que perdeu o filho. A senhora ontem chorando comigo, quando a senhora chora, Jesus também chora, porque Jesus chorou quando Lázaro morreu, seu melhor amigo. Ele tem compaixão, ele sofre com. Ele quer sanar isso. Como é que ele vai sanar isso? Como é que ele vai dar de comer para tanta gente? Só tem 5 pães e 2 peixes. Então ele faz um milagre. E nós chamamos de o milagre da multiplicação. Mas há um detalhe muito importante, e aqui já estou acabando. Para acontecer o milagre da multiplicação, precisa ter pão, precisa ter peixe, ainda que seja pouco. Tem uma multidão, diz o Evangelho, e Jesus diz: quantos pães e quantos peixes vocês têm aí? Nós temos 5 pães e alguns peixinhos. Mestre, isso não vai dar para todo mundo. Jesus dá sim.
traz a sua parte que a minha eu faço. Em outras palavras, Jesus quis dizer isso. Faça a sua parte que a minha eu vou fazer. Eu sou Deus, eu que faço o milagre. Então traz aqui os pontos em que eu vou fazer o milagre. Isso não é da conta de vocês. Mas tem que ter pelo menos 5 pães e 2 peixes. Por quê? Por isso se chama o milagre da multiplicação. Não se multiplica nada por nada. 0 vezes 0 é 0. Agora, 1 vezes 1 é 1. Então o que acontece? Os discípulos trazem para Jesus 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus multiplica. Por que a sua vida e a minha e a nossa vida é uma vida vazia? Por que na sua vida nada acontece? Por que na sua vida nada multiplica? E aqui eu posso falar de multiplicação de coisas materiais também. Mas vou me deter nas coisas espirituais. Minha vida nada acontece, Padre. Minha vida é um vazio. Por quê? Porque não se multiplica nada com nada. Uma vida vazia não pode oferecer nada. Deus não pode fazer nada por você porque a sua vida é uma vida vazia. Você precisa ter algo. Que algo? A fé. Por isso que a palavra diz que se você tiver fé de um tamanho de um grãozinho de mostarda, você pode transportar montanhas, você pode realizar o impossível. Então, Padre, eu não tenho muita fé, não importa. Tem alguma coisa? Não pode não ter nada. Porque se tiver alguma coisa, já é um bom começo. Sabe por quê? Porque Deus tem 1 bilhão de graças para te dar. Mas 1 bilhão das graças de Deus vezes 0 da sua fé é igual a 0. Mas imagina que se você tem 1 grão de mostarda, bem pequenininho, 1 bilhão das graças de Deus vezes 1 grão de mostarda da azeite é igual a 1 bilhão de graças. Por isso que quando a gente olha para a vida de cada um, a gente pensa assim: nossa, por que Deus abençoou tanto o Padre Alessandro, o Nico, a Sueli, o seu Luiz? Por que o Luigi tem e eu não tenho? Por que esse fulano? Sabe por quê? Porque cada um oferece aquilo que tem para Deus. E quando você oferece aquilo que você tem para Deus, quanto mais você oferece para Deus, mais Ele te dá. Não é a Igreja Universal pedindo dinheiro. Para você dar a sua vida, a sua fé. Quanto mais fé você tem, mais resultado você encontra. Por isso que na minha vida, tudo que aconteceu e acontece até hoje é por causa da minha fé. Quando você tem fé, quando você acredita, quando você tem a certeza, você pode colocar no teu coração o resultado de Deus. E digo mais, o resultado de Deus é um resultado surpreendente. Porque Deus sempre nos surpreende a partir do momento que você surpreende Ele. Então vira a página das coisas ruins da sua vida e comece a escrever páginas de coisas boas, bonitas, e ofereça a Deus para Ele multiplicar. Não é assim que acontece na empresa? Quanto mais você investe, mais multiplica. Com Deus é igual. Se fala muito na palavra investimento. A gente investe na beleza, investe na saúde, investe na casa, investe no carro, investe na empresa, mas a gente não investe na família, a gente não investe no casamento, a gente não investe no relacionamento, a gente não investe na amizade,
a gente não investe para nós mesmos. Comece a investir para você. Faça um investimento para você. Comece a investir coisas boas para a sua vida. E aí você vai ver o resultado. Sabe por quê? Quanto mais você investir, mais você vai ter resultado. Mas atentos, porque investir custa muito caro, não é? Este hotel, o dono está investindo e ele está gastando muito, mas daqui a pouco ele vai recuperar tudo em dobro. E sabe o que é o melhor? Depois que ele recupera, ele tem crédito para a vida toda. O dia que você tiver uma fé válida, consistente, coerente e autêntica, você vai entender o que eu estou falando. Quanto mais você investir, mais resultado você vai ter e você vai receber a vida toda. Porque quem investe em Deus não se decepciona, porque o homem decepciona, Jesus Cristo jamais.